minha terra sem saber aonde ir. Eu deixei a minha casa sem ter onde morar. Tendo o céu como telhado e as estrelas como prova da tua promessa. E eu tenho um firme fundamento de tudo que eu espero, porque no fim das contas você sempre foi fiel. As tuas promessas me fazem sonhar. Eu fui até o futuro, eu resolvi ficar por lá. Na chuva, mesmo que tudo esteja deserto, eu canto a minha vitória bem na cara do inimigo. Celebro a minha cura, mesmo que eu sinta dor, mesmo que o choro dure a noite toda, a alegria virá logo de manhã. Estamos aqui nesta manhã maravilhosa. Vejo aqui tantas pessoas entrando, meu marido, Rê, Roberta, nossa, quantas pessoas aqui nesse momento que nós marcamos um encontro, Sandrinha, Sarita, nós marcamos um encontro na sala do trono. Marcamos um encontro na presença do Senhor, para que nessa manhã algo incrível possa acontecer nas nossas vidas. É maravilhoso termos um lugar de refúgio, é maravilhoso termos um lugar para sermos abastecidos, é maravilhoso termos um lugar, como diz essa música, andar pela estrada da fé. Porque hoje em dia é muito difícil andar por vista. Mas esta palavra viva, há muito tempo, nos fala que o justo viverá pela fé. Então a nossa vivência, a nossa existência, o nosso dia a dia, os parâmetros que vão nos indicar o caminho que devemos andar, é justamente a fé. E por isso, queridos, é contagiante, é inspirador podermos estarmos juntos nesta manhã, a cada dia que fazemos uma live, de podermos estar debruçando sobre a palavra de Deus e extraindo, através do Espírito Santo, pepitas de ouro. Pepitas de ouro. O Espírito Santo nos leva a garimpar. É maravilhoso podermos garimpar a Bíblia, estarmos ali debruçados, estarmos ali com o nosso foco totalmente engajado, totalmente envolvido, não é? Então é maravilhoso estarmos com essa predisposição,
porque não adianta nada estarmos ali por estar, para desencargo de consciência. Eu preciso ler a Bíblia hoje. Não, não é isso. Estou fugindo aqui do sol. Não é isso. Nós estamos ali realmente para nos debruçar, para sermos saciados, para sermos supridos, para sermos ensinados, para sermos transformados. Porque ninguém muda ninguém, queridos. Ninguém muda ninguém. Somente a palavra de Deus, quando nós nos deixamos crescer e nos deixamos mudar, ela verdadeiramente nos muda e nos transforma. Porque esta palavra é espírito e é vida. Não é uma palavra filosófica, não é uma palavra teológica apenas. Não, esta palavra é a pessoa do próprio Deus. E quando nós permitimos que essa palavra penetre em nossos corações e deixamos o Senhor agir em nós, o Espírito Santo agir em nós e mudar o que tem que ser mudado, é inesgotável o que o Senhor pode fazer por cada um de nós. Não há nada que o Senhor não possa mudar. Não há nada que o Senhor não possa transformar. Porque é incrível, a mão que nos criou lá no Éden é a mão que nos restaura, é a mão que nos cura, é a mão que verdadeiramente nos refaz. Só Deus pode nos refazer. Eu posso influenciar, eu posso inspirar as pessoas, mas eu não posso mudar ninguém. Estamos aqui várias pessoas ouvindo esta palavra, mas como você vai sair daqui, só você pode escolher e pode determinar. Esse tempo que passaremos juntos, para alguns pode ser mais um momento de estar aqui ouvindo uma pregação, mas se você está aqui com o seu coração aberto, rendido e nem preocupado em ficar dando bom dia, dando assim, não, sabe? Foca no Espírito Santo. Você entra, põe só um coraçãozinho, mas nem se ocupe em ficar digitando, porque eu não consigo fazer as duas coisas, ministrando no fluir do rio e lendo o que vocês estão escrevendo. Então, o importante é estarmos aqui com os nossos corações sensíveis e abertos para recebermos do Senhor. Amém? Bom, hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês que está justamente... Um minutinho só. O Senhor nos leva a lugares altos nele. Nossa, apaguei aqui. Um minutinho só. João 8, a partir do verso 1. João 8, Evangelho de João, capítulo 8, a partir do verso 1, ela diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras de madrugada e voltou novamente para o templo. E todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas
e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como insistissem na pergunta. E Jesus se levantou e disse-lhes: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, e a começar pelos mais velhos, até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde ele estava. Erguendo-se Jesus e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, aonde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amados, esse é um texto que foi um divisor de águas para eu ter a revelação do amor e da compreensão, da graça e da misericórdia do nosso Deus. Porque a lei dizia que tal mulher como ela, que foi pega em adultério, ela deveria ser apedrejada até a morte. Mas Jesus chegou ali, ele não invalidou aquela fala. Ele olhou para o alto, com certeza, enquanto rabiscava aquele chão e disse: Quem não tiver pecado, pode atirar a pedra, a primeira pedra, seja o primeiro a atirar a pedra. E quando nós paramos para estudar esse texto, então aí já o Senhor perguntou para aqueles homens, falou: quem não tiver pecados, pode atirar a primeira pedra. Mas depois, quando aqueles homens foram saindo, aquela mulher ficou sozinha, ficou ela e Jesus. E ele perguntou para ela: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Aí ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: nem eu tampouco. Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amados, Jesus, ele não veio para condenar, ele não veio para julgar, ele veio para salvar. Ele veio para salvar. E é maravilhoso quando nós paramos, eu parei para debruçar um pouquinho nessa palavra. Então, como que Jesus chegou e falou para aquela mulher: vai e não peques mais? Sendo que na própria palavra diz assim: quem falar que não tem pecado é mentiroso. A palavra de Deus não é incoerente. A palavra de Deus, ela é riquíssima. Por isso que nós não podemos ficar lendo só pequenos trechos, extraindo aquilo que é conveniente, aquilo que nós gostamos. Mas o que significa não pecar mais? Não é? Porque foi justamente João que escreve que somos mentirosos se dissermos que não temos pecados. Mas o versículo em Tiago 1, 14 a 15, vai anotando para depois você poder acompanhar. Tiago 1, 14 a 15 diz assim: cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz ao pecado. E o pecado, após ter sido consumado, gera a morte.
Então nós olhamos assim, que cada um é tentado justamente pela sua própria cobiça. Então aquela mulher não era o primeiro marido, não era o segundo, ela havia uma área na vida dela frágil, sensível, não é? E o Senhor diz na sua palavra, cada um é tentado pela própria cobiça e sendo arrastado e seduzido por ela. Então, olha, então existe algo inerente a nós, né? As nossas tendências, as nossas quedas, as nossas características, os nossos hábitos, não é? Existe toda uma personalidade que verdadeiramente está ali. Então ele diz, nós vamos ser tentados. Por exemplo, uma pessoa que está parando de fumar. Então, ele vai ser continuamente tentado durante um tempo com o desejo de voltar a fumar. Mas ele vai ser tentado. Mas diz aqui, então quando ele é tentado pelo próprio desejo, pela própria concupiscência, pelas próprias características e tendo sido arrastado e seduzido, quer dizer, uma pessoa está ali frágil, vulnerável, não é? Vulnerável justamente por aquela cobiça. Então veio a tentação e a pessoa não fez nada. E a pessoa estava ali, ela vai ser arrastada, porque a Bíblia diz assim, não dê lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Então, se uma pessoa, como eu falei, está parando de fumar, veio na mente, veio aquela tentação, e se ela ficar pensando, ai, nossa, eu tô com vontade de fumar, aquilo, ela vai ser seduzida e vai ser arrastada por aquele desejo. E a hora que ela acolhe essa suposição, essa sugestão de fumar dentro dela, ela engravidou. Diz assim, então a cobiça, tendo engravidado, dá a luz ao pecado. Então a hora que ela pega, ela aceita, ela começa até sentir o cheiro do cigarro, o paladar, né? A nicotina, aquela coisa, não é? De repente tem uma pessoa aqui que falou, foi uma pessoa que escreveu aqui, igual a dieta, você se propôs a não comer doce. De repente, por alguma questão, até um desejo emocional, vem aquele doce na sua cabeça, ou você passa por uma loja que tem um doce, mas se você não fizer algo imediatamente, você vai, como se diz, ser tentado por aquele doce, você vai ser seduzido, você vai ser arrastado por uma vontade incontrolável. Você vai engravidar daquele desejo, vai ficar remoendo, você vai ficar pensando em algo que está te seduzindo, que está te tentando. Você vai engravidar e você vai chegar uma hora, você vai e come. Isso, estou falando das coisas, dos vícios. Agora eu vou falar das agressividades, da ira. Às vezes você ficou aborrecido com algo, com que alguém fala ou fez, que você não gostou. Então brotou dentro de você uma ira. O Senhor diz, irai-vos, mas não pequeis. Mas todos nós podemos ficar irados. Mas o pecar é outra coisa. O você sentir ira não é o pecado. Mas o pecado é você dar à luz, é você extravasar essa ira em cima das pessoas. Então você é tentado, você foi cutucado, você foi contrariado e de repente você
ficou remoendo aquela irritação, remoendo aquela indignação. E você ficou o quê? Você engravidou daquele sentimento que foi crescendo dentro de você, até que chega uma hora você explode. Encontra a pessoa, eu bem que precisava encontrar com você. Eu preciso te dizer isso. Queridos, olha como é que as coisas se formam dentro de nós. Veja como aquilo toma proporção dentro de nós. Então, quando uma imagem, quando um pensamento, quando uma situação, uma fala vem na nossa mente, se nós não lidarmos, eu vou mostrar como lidar, como abordar isso. Então, se nós demos o lugar a uma ferida, a uma ofensa, a uma contrariedade, a um desejo, a uma concupiscência, então diz que primeiro, assim que o ser humano funciona, primeiro vem uma imagem, seja ela externa ou interna, vem uma cena, vem uma fala, interna ou externa, e se nós deixarmos isso, se nós deixarmos isso ter pouso na nossa mente, essa imagem, essa cena vai gerar um pensamento, e o pensamento ele vai começar a remoer ao redor daquilo. Uma imagem gera um pensamento já desce aqui, já gera um sentimento que já vai tomando conta, já vai sufocando, já vai te deixando fora do prumo, já vai te deixando fora do foco. Tudo aquilo que você se comprometeu em não fazer, de repente você vai ficando vulnerável, porque aquele sentimento vai tomando força, vai ganhando espaço dentro de você, você vai ficando grávido, fica grávido da ira, fica grávido da indignação, fica grávido do ódio, fica grávido dos ciúmes. Queridos, é assim que os ciúmes acabam com os relacionamentos. Vem uma sensação, vem uma imagem, vem um pensamento, aquele pensamento gera um sentimento agoniante, um sentimento de rejeição, um sentimento de inadequação, de perda, e aquilo vai crescendo e nós ficamos grávidos daquilo, e quando a Bíblia fala grávidos daquilo, porque tem algo vivo, a gravidez não é você ter algo morto dentro de você, não, a gravidez é você ter algo vivo dentro de você, corroendo as suas entranhas, as tuas entranhas, até que chega uma hora que você foi arrastado, seduzido. Então, depois que você engravidou, nós damos a luz ao pecado. Aquilo tem que sair de alguma forma, porque ele já está dentro. Né? Quando diz, às vezes tem um sapo engasgado na garganta da gente. Então aquilo ali dentro foi crescendo. A criança, quando é pequenininha, tudo bem, mas quando ela chega aos seus 9 meses, ela precisa sair, porque não cabe mais dentro dela. E conosco é a mesma coisa. Às vezes as compulsões, às vezes os sentimentos, o sentimento de vingança, querido, sentimento de vingança. Tem pessoas que guardam raiz de amargura. O Senhor fala muito claro na sua palavra. Não vos prive da graça de Deus, permitindo que cresça dentro de vós a amargura, a raiz de amargura. Porque a raiz de amargura, ela cresce, ela vai invadindo todo o nosso ser, a ponto, queridos, porque a palavra diz, não vos prive da graça, porque quando a raiz de amargura está dentro de nós,
nós ficamos cegos, nós ficamos insensíveis, nós ficamos incoerentes, nós ficamos obcecados com aquilo que estamos sentindo. E Deus tenta falar, Deus tenta vir ao nosso socorro, mas nós estamos ali travados, nós estamos obstruídos, nós estamos grávidos daquela amargura. E a Bíblia diz, não deixa que cresça raiz de amargura, para que não faça mal para você e você não venha contaminar a muitos. Porque uma pessoa amarga, querido, por onde ela passa, ela destila fel. Uma pessoa iracunda, por onde vai, ela é que nem uma panela de pressão. Fica assim, toda hora a ira, ela lança porções de ira. Uma pessoa irritada, uma pessoa, como se diz, que está perturbada. Ela, por onde ela passa, ela está grávido. Gente, hoje o Senhor está trazendo uma revelação aqui, quando diz que cada um é tentado pela sua própria cobiça. E eu vou mais agora numa revelação. Cada um é tentado segundo a sua própria natureza. Se nós estamos na carne, queridos, nós vamos debruçar para a carne, nós vamos inclinar para a carne e o resultado das nossas falas, das nossas atitudes é morte e corrupção. Então, cada um é tentado pela sua própria natureza, a natureza carnal, a natureza caída, a natureza pecaminosa, porque, queridos, nós não somos mais pecadores. Jesus levou o nosso pecado na cruz do Calvário. Nós não temos mais um rótulo, um título de pecadores, porque no reino do Espírito nós somos uma coisa ou somos outra. Então Jesus se fez pecado no nosso lugar. E ele levou na cruz do Calvário todo o nosso pecado, toda a nossa morte, ele já levou e nos deu vida, Só que esta vida está num corpo caído, um corpo pecaminoso, um corpo cuja natureza é pecaminosa, o ego, o eu carnal. Então, queridos, e aqui, como que Jesus estava falando, vai e não peques mais? Justamente, queridos, por quê? Porque se nós andarmos na carne, nós seremos movidos pela carne. Então você fica grávido do pecado, você fica grávido da ira, você fica grávido de sentimentos da carne, o ódio, a ira, adultério, divórcio, gritaria, contenda, tudo isso está na nossa carne, é obra da carne. Mas o Senhor diz, Jesus diz a nós a respeito do poder da cruz. Lucas 9, 23, que diz assim, o que ele quis dizer, Jesus dizia a todos, se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Queridos, o que o Senhor estava falando? O que é negar a nós mesmos? É negar essa natureza carnal, é negar essa natureza caída, é negar os nossos impulsos, os nossos temperamentos, o nosso eu, é negar isso, porque esse eu, querido, ele não é domesticado. O nosso eu, ele precisa morrer. Ele precisa morrer na cruz. Mas enquanto nós estivermos nessa vida, como diz, negue-se a si mesmo,
Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Então nós precisamos colocar o nosso ego, o nosso eu. E como? Você vai perguntar como, pastora Marina? É justamente quando nós estamos aqui, Romanos 8,13 diz: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. O Senhor estava falando, a única maneira de não sermos dominados pelo pecado é andarmos no Espírito, sermos guiados no Espírito. Então, Colossenses 3,5 diz assim: assim façam morrer o que pertence à natureza terrena de vocês, a imoralidade sexual, a impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é idolatria. E Gálatas 5,24 diz assim: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Amados, a chave para não viver uma vida no pecado é você andar no Espírito. Em Romanos diz, verdadeiramente, se eu tenho uma mente carnal, eu vou inclinar para a carne, eu vou reagir na carne, eu vou falar pela carne, eu vou explodir pela carne. Ai! Que susto! Nossa, olha aqui. Eu vou explodir pela carne. Eu vou dar luz ao pecado. Vou dar luz aos piores, o pior de mim. Eu vou dar à luz o pior de mim, se verdadeiramente eu andar na carne. O pior de mim vai brotar continuamente, porque há uma guerra dentro de nós. A carne militando contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Então a nossa guerra não são com as pessoas, as nossas guerras não estão do lado de fora, as nossas guerras estão dentro de nós. Então verdadeiramente, se eu tenho uma mente carnal, eu vou inclinar para a carne. E o resultado, morte e corrupção. Mas se eu tenho uma mente espiritual, cheia da palavra, uma mente renovada, não apenas com versículos decorados, memorizados, não é isso. Uma mente espiritual é quando essa mente foi renovada pela palavra e ela raciocina e ela toma decisões segundo a palavra de Deus. Segundo a palavra de Deus. E essa mente espiritual, ela não se constrói naturalmente. Não. Ela se constrói quando eu começo a prestar atenção naquilo que eu penso e no que a palavra de Deus diz. E eu vou substituindo a minha velha maneira de pensar. Eu vou trazendo cada um dos meus pensamentos cativos aos pensamentos de Deus, cativos ao princípio de Deus, cativos a Deus, a Jesus Cristo, a mente de Cristo. Por isso a Bíblia diz, aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. O que é isso? Renovação. Então, quando nós perpetuamos vícios, quando nós perpetuamos características do caráter do homem caído, é porque verdadeiramente não tivemos a nossa mente renovada, não estamos vivendo com uma mente espiritual e não estamos sendo guiados pelo Espírito, transformados pelo Espírito. Então, quando Jesus disse para aquela mulher, vá e não peques mais,
Ele estava querendo, ele estava profetizando que aquela mulher que tinha um tipo de vida triste, ela poderia ser liberta se ela vivesse segundo o Espírito. Qualquer pessoa, verdadeiramente, não basta pedir, não basta orar, tem que praticar. Às vezes a gente espera que Deus nos mude. Deus não vai nos mudar. Só nós podemos decidir ser transformados. Se você não decidir, você vai esperar sempre Deus fazer algo, mas você precisa querer. Deus não arromba, Deus não nos violenta. Nós que precisamos querer ser um filho de Deus e guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Então hoje a nossa fala é: você pecou, você caiu, você tropeçou, levanta. Ai, pastora, a senhora não sabe o que eu fiz e nem quero saber. Levanta. Vai e não peques mais, para você não cair de novo. Busque ser guiado pelo Espírito, movido pelo Espírito, inspirado pelo Espírito. Viva uma vida dependente do Espírito. Pensamentos dependentes. Vieram pensamento de ira, aborta. Porque é mais fácil abortar um pensamento, rejeitá-lo e trazer um pensamento de vida, do que você tentar arrancar do seu peito um pensamento de raiva. Aí você não dá conta mais. A raiva cresceu demais dentro. Então lembre-se, tudo começa na nossa mente. Então tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, se há algum louvor, se há alguma fama, isso ocupe a sua mente. Isso seja um filtro. Esse é o protocolo da nossa mente, de uma vida no Espírito. Abrigue somente pensamentos bons, verdadeiros, fiéis, agradáveis, de encorajamento, de vida e não de morte. Porque cada semente produz frutos segundo a sua espécie. Se você abrigar pensamentos maus, se você julgar, se você condenar, você vai dar à luz uma determinada hora. Mas coloca o capacete da salvação e viva uma vida no Espírito, e você viverá uma vida de vitória. Você saberá dizer não para o mundo, não para a carne, não para o diabo e não para o pecado. Porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Nesse momento, que você possa fazer uma oração comigo. Você que ainda não recebeu a Jesus, que você possa dizer: Pai, eu quero viver nessa dependência. Por isso agora, eu abro meu coração e recebo a Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador. Vem, Jesus, faz morada dentro do meu coração. Amém? E queridos, e eu quero também orar. Levanta a tua mão aí onde você está. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi ministrada de uma forma revelada nesta manhã. Senhor, ilumina os olhos do entendimento de cada um. Que cada um dos seus filhos possa fazer uma mesa redonda consigo mesmo, para se ver, para se perceber. Nesse tempo de quarentena, Senhor, temos tempo de sobra para praticarmos essa higiene mental, essa higiene emocional e absorvermos a tua palavra para praticarmos. Temos tempo para conosco mesmo, porque, Senhor, precisamos encontrar conosco junto contigo,
porque precisamos chamar pecado de pecado. Precisamos chamar pecado de pecado, porque o pecado só é perdoado quando nós nos arrependemos e confessamos. Tem muita gente enfiando o pecado embaixo do tapete, fazendo vista grossa, mas eu clamo a Ti, traz a sua luz, traz a sua luz. Vem, Senhor, vem, Espírito Santo, adornar a Tua noiva, preparar a Tua noiva para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Então, um grande beijo para vocês. Eu quero terminar aqui num louvor que você possa praticar. Esse vídeo, ele estará no GVT, para que você possa assistir. Lá está direto, não vai ficar mais 24 horas no history da Caminho da Vida, mas vai estar lá no feed, que você possa ouvir, que você possa transmitir a outras pessoas. E inclusive eu estarei postando no canal da ICV do YouTube. Que Deus abençoe, queridos. Que Deus abençoe. Que a tua vida com o Senhor seja plena, seja maravilhosa, no nome grandioso, doce nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Grande beijo e shalom para vocês.